Sabe, é fascinante pensar que os encontros religiosos não são só reuniões espontâneas, né? Quando a gente olha de perto, descobre que na verdade eles são plantas baixas meticulosamente projetadas por engenheiros sociais invisíveis. Cada minutinho ali é desenhado para criar uma experiência profunda. Hoje o objetivo da nossa análise visual é justamente desmontar um desses rituais, pecinha por pecinha, para revelar as engrenagens ocultas que fazem tudo funcionar de um jeito tão impactante. E para garantir que a nossa exploração tenha os pés no chão, a base do nosso estudo é um documento real de uma comunidade genuína. A gente está falando do roteiro de um culto de domingo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Leão de Judá, lá em Porto Velho, Rondônia. Ter essa planta baixa em mãos é incrível porque permite analisar não uma teoria distante, sabe? Mas um projeto que está ativamente funcionando e guiando centenas de pessoas toda semana. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Nossa planta baixa para a apresentação de hoje é a seguinte. Primeiro, a arquitetura do ritual. Depois, a fundação de louvor. Em seguida, pilares da comunidade e o coração do culto. Aí, vamos dar um destaque especial para a sonoplastia de Jovem Cássio e fechamos com a engenharia do significado. Bora lá? Parte 1. A arquitetura do ritual. Mapeando a planta espiritual. A grande sacada aqui é tratar o roteiro do culto exatamente do mesmo jeito que um engenheiro trataria o diagrama estrutural de um prédio. Olha só como funciona. Nessa estrutura, cada peça do encontro de domingo tem um lugar designado e um propósito super claro. O roteiro é a planta, o louvor é a fundação de concreto e o sermão é o santuário interno. Literalmente nada ali é colocado ao acaso. Tudo existe para sustentar e erguer uma experiência emocional muito maior, capaz de acomodar a comunidade inteira. E toda jornada precisa começar abrindo a porta da frente, certo? Esta citação do Salmo 100, entrai pelas portas dele com ações de graças, não é só uma frase poética e bonita. Na verdade, é a primeira instrução técnica no mapa. Ela define logo de cara o estado de espírito inicial necessário, funcionando como a chave mesmo, a chave que destranca a primeira porta desse edifício espiritual que está sendo levantado. Parte 2. A fundação de louvor. Despejando o concreto emocional. Com a porta aberta, a gente avança. Afinal, para qualquer estrutura gigantesca ficar de pé, ela precisa de uma fundação sólida para nivelar o terreno e unir todas as partes. A abertura do culto funciona basicamente como o hall de entrada desse nosso edifício. A função aqui é puramente de transição. O grande objetivo é ajustar a mentalidade, meio que abaixar o volume do ruído do mundo lá fora e estabelecer aquele tom reverente que vai ser necessário para o resto do caminho. É bem o momento exato em que um grupo de indivíduos começa a virar uma congregação unida. Isso ilustra de forma brilhante a magia da estrutura dentro da estrutura. Não é só um momento de cantar passivamente, de jeito nenhum. Tem uma progressão desenhada em 3 passos aí. São 3 canções de louvor que vão gradualmente levando a intensidade emocional, sincronizando as respirações da sala, até combinarem uma oração super íntima com todo mundo de joelhos. O ego individual dissolve completamente em uma atmosfera coletiva muito poderosa. Pronto, o concreto emocional foi despejado. Parte 3. Pilares da comunidade, ancorando a fé na realidade. Agora que a fundação está firme, a estrutura exige pilares verticais para segurar o teto, certo? E esses pilares são focados totalmente na participação e na saúde de toda a comunidade. O que mais surpreende nesse roteiro é o equilíbrio perfeito entre o celestial e o estritamente terreno. Tem um segmento inteirinho dedicado à saúde e vida abundante. É uma prova muito fascinante de que o bem-estar físico e mental é um pilar tão indispensável para manter o teto firme quanto a própria devoção espiritual. É o que ancora a fé na realidade do dia a dia. O segundo pilar é o investimento prático na comunidade. O momento dos dízimos e ofertas não há nada passivo. Na verdade, é um evento multimídia altamente coreografado. Começa com um vídeo inspirador do YouTube, aí passa por uma música com um tema super específico e culmina numa oração dedicada a isso. É uma engenharia muito precisa para garantir que o ato de doar ganhe o máximo de solenidade e signifique um investimento real na saúde do grupo. Parte 4. O coração do culto. Entrando no santuário. Depois de passar pela entrada, firmar a fundação e erguer os pilares, a gente finalmente chega ao centro, o verdadeiro clímax arquitetônico do projeto. Só que antes de abrir de vez as portas do santuário interno, rola um último polimento no ambiente. O louvor especial é diferente daquele canto coletivo inicial. Aqui, os cantores convidados fazem apresentações direcionadas, criando um prelúdio bem focado. O objetivo?
afinar a receptividade emocional da sala e garantir que todo mundo esteja no estado de espírito perfeito para o que vem a seguir. Então, o coração do santuário é revelado, o sermão da noite. Todas as etapas anteriores foram arquitetadas pura e simplesmente para sustentar esse exato momento. É aqui que o propósito espiritual do encontro é articulado da forma mais clara possível, entregando a mensagem central de salvação, fé e esperança. Sem aquele preparo todo lá de trás, a mensagem não ressoaria com a mesma força nas paredes desse nosso edifício emocional. Mas, depois de atingir o ápice, a gente não pode simplesmente apagar as luzes e ir embora, né? Uma boa arquitetura exige uma saída, um retorno seguro. O encerramento fornece justamente essa transição suave, guiando todo mundo de volta para o mundo cotidiano com uma oração e uma música final. É uma simetria estrutural perfeita em relação à abertura, que garante um senso muito claro de conclusão e de propósito. Parte 5. Sonoplastia de Jovem Cássio. Polindo a atmosfera. Acontece que um edifício no papel não tem vida própria. E é bem aqui que entra um dos detalhes mais legais do nosso estudo de caso: a necessidade do talento humano para injetar respiração nesse ambiente. Nesse roteiro, a sonoplastia vai muito além daquela função técnica de ligar e desligar microfones. Ela atua como o verdadeiro controle de temperatura da sala. A atmosfera invisível é literalmente construída através do design intencional e de escolhas de áudio meticulosamente orquestradas em tempo real para mudar esse ambiente emocional. Lá no documento da ISD, Leão de Judá, o crédito por dar vida a essa estrutura invisível vai todo para o trabalho incrível de comunicação e sonoplastia liderado pelo jovem Cássio, sob a direção do pastor Judvânio Anjo. É o polimento final da arquitetura, sabe? Orquestrar a comunicação e controlar as frequências exatas que garantem que o roteiro salte lá do papel direto para os corações que estão ali presentes. E olha que interessante, mesmo dentro dessa arquitetura super planejada, existe uma flexibilidade bem calculada. O roteiro fornece várias opções de música final, permitindo que o sonoplasta faça uma leitura precisa do ambiente. Ele escolhe o áudio que vai finalizar a jornada emocional daquela noite, combinando perfeitamente com o tom do sermão. É exatamente aí que a ciência da estrutura encontra a sensibilidade da arte humana. Um trabalho genial. Parte 6. Engenharia do significado. A necessidade humana de ordem. Dando aquele passo para trás para conseguir contemplar o edifício inteiro já construído, fica bem mais fácil entender a verdadeira escala dessa nossa análise. Desmontar a planta baixa desse culto revelou muito, mas muito mais do que só uma lista de tarefas de domingo. Revelou uma coreografia cuidadosa de emoção coletiva, de participação ativa e de mensagens com propósito. É uma estrutura inteira feita para receber mentes individuais e moldá-las em um único organismo super focado durante aquela janela de tempo. E isso leva a gente a uma reflexão final incontornável. Quando vemos todo esse esforço imenso e a engenharia colocados nos bastidores da sonoplastia, dos roteiros, das transições emocionais, fica aquela grande questão no ar. Acima de qualquer crença, o que essa arquitetura tão meticulosa revela sobre a profunda e inegável fome que a humanidade tem por ordem, por comunidade e por encontrar um significado estruturado no meio de todo o caos da vida cotidiana? Fica aí o convite para a gente continuar observando as engrenagens invisíveis ao nosso redor.